Bom dia a todos, estão me ouvindo? Bom, meu Ouvindo nome é bem. Salvador Sérgio Agatti, sou orientado do Sim. professor Marcelo da Silva Ronson, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UDESC, e hoje eu vou falar para vocês sobre o GRAAL, Gamificação em Linhas de Montagem Manuais com Realidade Aumentada para a Indústria 4.0. Então, contextualizando o problema, a indústria sempre foi competitiva, trabalha sempre com diminuição de custos, e mais recentemente, com a customização de produtos, apareceram os curtos ciclos de montagem. Para essa situação, a automação completa não é viável financeiramente, então o operador volta para a linha de montagem manual. E as máquinas, cada vez mais eficientes, levam à situação de que o erro humano é que passa a ser crítico para a montagem nessas linhas. Uma possível alternativa para a redução desses erros de montagem seria a realidade aumentada. Ocorre que a tarefa de montar componentes em placas de circuito impresso, ela é maçante e desmotivante. Então, uma possível alternativa para motivar e engajar os operadores e manter ou até mesmo reduzir as taxas de erros seria a gamificação. No entanto, a gamificação com realidade aumentada, ela é muito pouco explorada na indústria. Então, a pergunta que fica é: como implementar realidade aumentada e gamificação no mesmo sistema? Então, baseada nessa pergunta, nós desenvolvemos o objetivo geral da proposta, que é desenvolver, prototipar e avaliar um modelo conceitual do sistema de gamificação para a utilização em uma linha de montagem manual auxiliada por realidade aumentada. Da fundamentação teórica, nós colocamos aqui as definições, muito breve, evidentemente, de RA e gamificação. A de RA, eu peguei do Azuma, combina real e virtual, é interativo em tempo real, e a gamificação, o Detherding, que é o uso de elementos de jogos em contextos de não jogos. Então, nós fizemos inicialmente um mapeamento sistemático da literatura, usando essa frase de busca, e o que a gente obteve? De 394 artigos de revisão, 14 deles forneceram diretrizes explícitas, que foram agrupadas em 4 categorias: usabilidade, ergonômicas, cognitivas e organizacionais. E elas geraram essa tabela resumo aqui, com as 4, com 1, 2, 3, 4 aqui do lado, e as correspondentes referências, né? E com essa informação a gente partiu para criar o GRAAL. GRAAL é Gamified Responsible Augmented Assembly Line, é um acrônimo para essa frase. Ele considera essas questões todas. Ele se preocupa com as pessoas envolvidas, com a facilidade do trabalho manual executado, com o menor esforço na tarefa, onde o ambiente vai ser executado, em que contexto, procurando maior produtividade, menores erros, engajamento e envolvimento com a tarefa do operador ou operadora e respeitando as diretrizes que foram encontradas. Então, para a gente posicionar o GRAAL no universo de possíveis aplicações de RA e gamificação, nós consideramos 3 eixos: o contexto da aplicação, o público da aplicação e o ambiente da aplicação. Então, nessa intersecção é que a gente está trabalhando, né? O ambiente da aplicação é a indústria, no público da aplicação consideramos a demografia, o perfil do usuário, e no contexto da aplicação, entre essas opções, logística, manufatura e administração, a gente optou pela manufatura, optou, não está usando, né? Para a linha de montagem manual. E foi desenvolvido o modelo, está apresentado aqui. Ele basicamente tem 3 blocos principais: condicionantes, processamento e interface. Na parte de condicionantes, a gente considera exatamente esses 3 eixos que a gente já citou: ambiente da aplicação, contexto da aplicação e público da aplicação. E também como um elemento auxiliar que ora funciona como entrada e ora como realimentação do processo, que é um framework de tipologias de jogadores. Então, a gente faz uma seleção preliminar dos elementos de gamificação, baseados nesses 3 condicionantes, já tira alguns elementos daí, e o restante a gente faz a intersecção com a tipologia de jogador para obter os elementos finais da gamificação.
Então, quando a realidade aumentada não passa pela gamificação, seria como se simbolicamente essa chavinha estivesse nessa posição, o que sai da RA vai para a interface e é o que o operador vê. Quando a chavinha bate, a gente acrescenta a gamificação e o que sai é a realidade aumentada com gamificação e é o que o operador vê. Espera-se, né, que, usando-se a gamificação, a gente tenha resultados operacionais, motivacionais e cognitivos melhores do que usando apenas a realidade aumentada. E aqui, só comentando, o feedback da produção entra no contexto da aplicação, né, onde tem as KPIs do operador, e na parte da gamificação, o feedback da gamificação entra para o público e o framework para ver se houve alguma alteração do comportamento da operadora para alterar os elementos de gamificação. De uma forma mais, usando o diagrama de Venn, a gente pode também explicar como esses elementos de gamificação foram obtidos. Aqui, novamente, os três eixos: contexto da aplicação, público da aplicação e ambiente da aplicação. Essa intersecção, que é representada por essa região cinza, é a pré-seleção dos elementos de gamificação. E quando a gente considera a tipologia do jogador incluída, nós temos uma segunda intersecção, que é esse cinza mais escuro, que remete aos elementos finais da gamificação. Então, essa parte aqui é a filtragem prévia dos elementos usando as condicionantes, e essa intersecção final é o subconjunto de elementos para a gamificação adaptativa e estática. Por que adaptativa? Porque ela se adapta à realidade do público ao qual ela está sendo aplicada. E por que estática? Porque ela é a gamificação que a gente usa no início do processo. Depois ela pode eventualmente mudar de acordo com o modelo que a gente propôs ali. Todas as diretrizes foram atendidas, à exceção das ergonômicas, que nós percebemos que depois que ela depende do equipamento que está sendo usado, então essa parte de ergonomia acabou não aparecendo no modelo. Mas todas as outras foram atendidas. E, a partir daí, a gente então construiu uma prova de conceito com um sistema de RA que já existia e com a inclusão da gamificação no sistema de RA existente. Só um comentário aqui, que essa gamificação ela pode ser desligada a qualquer momento e o sistema continua funcionando, né? Isso é uma característica de uma gamificação ou de um sistema de gamificação epífita, ou seja, ela não atrapalha o comportamento do sistema ao qual ela está associada. Para fazer o projeto de gamificação, entre os que a gente estudou, nós selecionamos o 5W2H mais M, que usa uma série de perguntas para fazer a gamificação. Quem vai ser gamificado, no nosso caso, a persona, que foi definida. O que, uma lista de questões definidas no projeto do sistema. Por quê? Para promover diversão, engajamento e motivação, quando, ao término da montagem, após a confirmação do sistema de que a placa foi montada corretamente. E como? Por dinâmicas, por estímulos e motivações. Na parte de motivação, ela foi extraída a partir da definição do perfil da operadora. Então, tarefa menos entediante. A proposta é resolver isso com narrativa, uma narrativa, uma ficção. Falta de controle da produção, apresentar informações de tempo e erro. Competição não saudável, resultados não compartilhados, um ranking percentual e o reconhecimento do trabalho da operadora por medalhas, troféus e bônus. Então, aqui a gente define o vetor de gamificação de setup como sendo uma função do perfil da operadora, que a gente definiu pela persona, um esforço cognitivo medido através de um instrumento. No nosso caso aqui, a proposta seria pelo NASA TLX, que já foi usado, já existe o questionário em português, e o desempenho da operadora, mais os elementos de gamificação obtidos num certo instante de tempo. Então, aqui, de forma ilustrada, pelo perfil da operadora e pelas condicionantes, a gente faz aquela filtragem prévia das condicionantes. Aqui é uma lista de elementos de gamificação. Aqui, aqueles que foram excluídos nessa filtragem prévia. E depois,
usando a tipologia do jogador, que no caso nós escolhemos Barton. A gente tem as diferentes tipologias para o jogador, e isso foi feito um cálculo aqui baseado em o quanto aparece nos artigos da literatura. A gente obtém um valor, então, para cada elemento de gamificação. Como no artigo que a gente estudou, tinha também a tabela para feminina, a gente também fez o mesmo cálculo, dividiu o número de aparições pelo número de artigos, e depois a gente eu chamei isso aqui de importância, então ficou importância 1 e importância 2, nós multiplicamos as duas importâncias, deu uma importância conjugada, colocada em ordem decrescente de valor, e aqui a listagem dos elementos de gamificação. Eu pude gerar esse gráfico aqui, e aqui ressaltam-se 4 elementos de gamificação que foram escolhidos para fazer o processo da gamificação. Então, na ordem, medalhas, níveis, customização e ranking. Que é exatamente esses 3 que não estão em negrito, são exatamente o que se obteve do 5W2H mais M, acrescido da customização que lá não apareceu. Para avaliar a gamificação, foi implementada a gamificação no sistema de RA. Então, aqui a gente tem o monitor, né, a tela, o teclado, o mouse, a placa de montagem, e aqui a câmera está filmando, está visualizando essa placa e colocando a imagem aqui no monitor. E aqui fica mais claro que a gente tem aqui a placa, né? O elemento a ser inserido, no caso aqui um transistor que está sendo animado, ele gira nos 3 eixos, fica nessa posição fixa, mas gira nos 3 eixos. E o local a ser inserido, o componente, o nome do componente, um nome extenso, e aqui o elemento de gamificação durante esse trabalho, na tela de trabalho, que está associado implicitamente a ritmo e acertos, ou seja, tempo e taxa de erros, indiretamente, né? Aqui embaixo a gente tem as informações do posto número 2, ele está inserindo o 4º elemento de 5 que ele precisa inserir e está na primeira montagem. E aqui o nome do usuário, que ficou usuário mesmo aqui, né? E no caso se a gamificação está ativada ou não. Opa. É, Aqui a gente tem uma segunda tela, que é a tela de desempenho, que ela aparece após um determinado número de montagens que pode ser definido pelo supervisor da linha. Aqui a gente definiu M igual a 3. Então, na terceira montagem aparece essa tela, dizendo se o desempenho após 3 montagens, coloca as informações que a operadora já tem até aquele momento, de regularidade e acertos, mostra uma classificação geral, aqui no caso não está ativado, mas poderia estar em qualquer posição aqui, numa situação real, e tem aqui as informações de regularidade no posto e taxa de acertos, expressas em porcentagem. Então, quando a gente tem, por exemplo, que as duas informações estão acima de 60%, o emoji está sorridente. Quando uma delas está abaixo de 60%, ele fica pensativo. E quando ambas estão abaixo de 30%, ele fica preocupado. São 3 situações em que esse emoji aparece. E no final da tela de narrativa, que tem a ficção, a narrativa, a gente insere todos os elementos que a gente obteve no processo de gamificação. As medalhas, os níveis, aqui no caso é uma cidade turística do Brasil, a proposta. Ela é baseada num artigo de Lee e outros em 2016. E aqui a gente tem os níveis representados pelas cidades que a pessoa pode ir acessando à medida que ela vai evoluindo na narrativa. Então, a gente tem medalhas, níveis, customização aqui, a avatar ganhou um bracelete para poder customizar o seu avatar. O ranking está aqui expresso em porcentagem. E na parte responsável do grau, sempre uma informação aqui relacionada ao bem-estar da operadora.
Como nós fizemos a avaliação? Nós contactamos especialistas. Quem são eles? Autores de artigos encontrados em mapeamento sistemático da literatura, autores da área de RA que publicaram no SVR entre 2015 e 2020, supervisores e operadores da empresa parceira, profissionais de montagem, estudantes de ciência da computação e o grupo de pesquisa ao qual a gente está associado. Então, aqui a gente tem avaliação, nós fizemos duas avaliações usando dois questionários conhecidos da literatura. O primeiro dele foi o TAM 3, Technology Acceptance Modeling. Ele tem aqui os construtos, né? São os indicadores. A gente usou esses construtos, não foram todos, porque alguns ficariam sem sentido pelo tipo de avaliação que foi feito. E também o GameX. Da mesma forma, não tem todos os construtos, alguns não foram incluídos aqui pela forma como a avaliação foi feita. E também, no final, a gente fez algumas perguntas, 7 perguntas, as duas primeiras estão aqui. Questão 1, o grau será útil? Numa escala de 1 a 7 Likert, ele deu quase 6, então foi considerado útil, e poderá ser usado em outras linhas de montagem, também teve um bom valor para isso, que indica que ele é possível de ser usado em outras linhas manuais de montagem. E as outras questões de 3 a 7 nós vamos discutir depois de falar sobre os dois questionários. Então, no TAN 3, utilidade percebida, eu vou traduzir aqui o que as perguntas representaram, tá? Utilidade percebida, o grau é útil, pode melhorar o desempenho dos operadores. Na parte de facilidade de uso percebida, é fácil de usar, mas precisa melhorar a flexibilidade, tem que dar mais liberdade ao operador. Na autoeficácia do computador, se concluiu que o sistema pode ser usado sem ajuda externa, sem o operador ter usado um software semelhante. Na relevância ao trabalho, ele foi considerado relevante, mas não é o recurso mais importante. A qualidade do resultado, qualidade visual, a parte de design, de UX, precisa ser melhorada. E na demonstrabilidade do resultado, o operador teria pouca dificuldade de explicar os resultados de uso do grau. No GameX, na parte de prazer, o grau é prazeroso ao se usar, isso para a gente é importante, porque é um dos itens mais importantes da gamificação. Domínio. Dominar o trabalho graças à gamificação é uma característica desejável, mas não tem espaço para influência, que a influência estava no meio dessas perguntas aqui. Estimulação. A operadora pode ficar estimulada, mas não chega a ficar nervosa ou frenética. A gamificação ela é suficiente para promover o envolvimento e o desempenho. Na parte de pensamento criativo, pode explorar o sistema, mas não a ponto de se sentir criativo, aventureiro e se desviar da tarefa, né? Absorção, sensação de não presença. É uma característica que a gente não quer que apareça na gamificação industrial, porque atenção, foco e presença são necessários. Essas questões em vermelho significa que a pergunta foi feita de forma negativa, tá? A ausência de sentimento negativo. O grau promove envolvimento e desempenho, mas não induz a estados de nervosismo e agitação. Então, das perguntas finais, na terceira, qual funcionalidade deveria estar presente que sentiu falta? Foram várias sugestões, né? Foram 34 participantes. Eu peguei aqui aquelas que eu achei mais interessantes. Fixar o elemento virtual apresentando ponto-chave de montagem. Então, a partir do momento que o transistor lá está paradinho, né? Parar ele numa posição a melhor possível para a pessoa fazer a inserção. É possível depois de um tempo da animação. Flexibilizar a ordem de montagem. Também é possível, mas isso aqui pode ir de confronto aos interesses da empresa, porque ela tem lá estudos de tempos e métodos que ela precisa respeitar. Uso de HMD com RA, consideramos que vai gerar fadiga por peso e o display vai ficar muito próximo dos olhos, tem a questão de equipar o ambiente e não o operador, mas é possível uma RA projetada em lente, uma lente leve, talvez um Vuzix, né, alguma coisa assim. Na sua opinião, qual funcionalidade é irrelevante e deveria ser retirada? O sistema de medalhas poderia ser mudado para algo mais criativo, como por combustível ligado à viagem apresentada no mapa. É possível e é interessante, eu acho.
A parte da visita virtual, pois eu acho difícil ter engajamento. Se for dentro do trabalho, vai tirar produtividade. Se for fora, é quase que como continuar o trabalho em casa, uma vez que não chama atenção. Então, aqui a gente até considerou isso e está propondo a narrativa após o turno, antes da pessoa sair da fábrica. Ela poderia olhar a narrativa antes de ir embora, né, no turno dela. Um outro colocou, sinceramente, não sei se a gamificação agrega para um montador mais experiente. Isso tem sentido, e a gente espera que esse operador mais experiente ainda ative a gamificação em alguns momentos para avaliar seu desempenho, seu ranking e, eventualmente, participar da narrativa também. A quinta questão, qual os principais benefícios ou vantagens de se usar o Graal na linha de montagem? Então, os respondentes, na maioria, melhoria da produtividade e engajamento dos colaboradores, redução de erro, aumento de produtividade e a possibilidade de comparar seu desempenho com os demais operadores. Na sexta questão, quais as principais dificuldades ou desvantagens de usar o Graal? Um dos respondentes colocou: após alguns ciclos, o usuário memoriza a atividade e pode considerar o grau como uma perda de tempo. A gente já comentou, né? No dia a dia, quando a produção for menor, o indivíduo não se sentirá bem e acabará desgostando da aplicação. Pode estar num dia que a produção dele não está boa, ele, se a gamificação estiver incomodando, ele pode desligar. Ele tem essa autonomia para fazer isso. Por diversos motivos, a ordem de instalação do componente pode ser revista. O sistema não é flexível nesse sentido. Isso já foi comentado, né? Depende do interesse da empresa. Você tem alguma sugestão para melhorar o grau? Então, buscar apoio. Isso aqui foi recorrente nas respostas, muitas respostas dizendo isso. Buscar apoio para desenvolver uma interface melhor, porque ela está datada, desatualizada, é necessário. A interface de login poderia incluir algumas informações gerais do grau. É possível e eu acho que é interessante colocar alguma informação até da produção, da linha, daquele dia. Pode ser algo que o supervisor possa colocar, e pensar em uma estratégia, por exemplo, fornecendo algum material de reforço em caso de sucessivos erros. Acho possível, deveria ser provavelmente offline, porque durante a produção não é possível, o funcionário vai parar para ficar vendo informação adicional, e eu acho que também isso depende de uma pesquisa adicional. Limitações: não foram avaliadas as implicações do uso com várias estações uma ao lado da outra, com relação a ritmo e acerto na linha. Embora o modelo preveja a evolução de uma gamificação adaptativa de setup, que é essa que a gente apresentou, para uma gamificação adaptativa dinâmica, à medida que o sistema vai sendo usado, tal esquema não foi avaliado no sistema implementado, uma vez que depende da utilização por longos períodos e, preferencialmente, com os mesmos operadores. E também não foi possível obter avaliação com um número maior de operadoras, além das líderes das linhas que participaram do questionário, pois a empresa que participava do projeto mudou as estratégias e não houve continuidade na parceria. Como principais contribuições, o trabalho de levantamento das diretrizes, consideramos que foi interessante, é um artigo que está tendo uma vida interessante, com várias citações. Com as diretrizes, a gente criou um modelo conceitual para articular a coexistência da realidade aumentada com gamificação para a indústria. O GRAU humaniza essa proposta de gamificação do lado da operadora quando considera a persona, individualiza elementos de narrativa, considera a carga cognitiva e cria mensagens de bem-estar e saúde. E do lado também da empresa, quando leva os elementos de desempenho do operador, né? Gamificação não obrigatória, com a opção de ser desligada a qualquer momento pela operadora. Ela otimiza desempenho de forma transparente, né? Uma das críticas foi que a pessoa vai estar sendo continuamente avaliada, mas ela já é avaliada. A diferença é que ela está vendo como ela está sendo avaliada. Isso é transparente. Mostra ritmo de montagem e taxa de acertos de uma forma lúdica. Aplicação epífita, como a gente comentou, que não tem prejuízo da coleta de dados e produção da própria gamificação. Ela pode desligar a gamificação, ela está correndo em background. Quando ela liga novamente, está tudo atualizado, não se perde nada, inclusive não se perde os dados de produção também. Metodologia única de seleção de elementos e jogos, incluindo a indicação da literatura, que foi o 5W2H mais M, e mais as características do usuário e as condicionantes em que o processo ocorre.
Reinterpretação dos conceitos do GameX, face às condicionantes ambiente e contexto de aplicação, por causa daquelas perguntas negativas e algumas perguntas que, para a indústria, têm uma interpretação diferente. Uso gradativo dos elementos de gamificação em ambiente industrial, não encontrados na literatura. Realmente, aquelas 3 telas sendo expostas de forma gradativa, né, informação gradativa em diferentes situações de montagem, isso a gente não encontrou na literatura. E o Graal se mostrou uma solução capaz de articular a gamificação e a realidade aumentada de forma eficiente, conforme o TAM3, aceitação da tecnologia, e motivar a operadora conforme o GameX. Trabalhos futuros, considerar metodologias de treinamento, incorporá-las ao modelo do Graal para satisfazer necessidades da área. Isso aqui foi também muito recorrente e eu acredito que seja o caminho natural do Graal. O desdobramento é trabalhar nessa parte de treinamento. Por quê? A gente pode explorar todo o espaço do monitor nessa situação, porque a pessoa não está em produção, inclusive pode usar áudio, como aqui no exemplo seguinte, treinamento remoto, onde o operador mais experiente pode orientar simultaneamente mais de um treinando remotamente, controlando as telas e enviando informações de áudio ou visuais textuais, Porque no treinamento não tem aqui o problema do ritmo, né, da linha. Encontrar uma solução de visão computacional que considere a diversidade e o tamanho dos componentes, de modo a apontar o componente faltante ou montado incorretamente, e não só apenas dizer se a placa está montada correta ou incorretamente. E usar um algoritmo de aprendizado de máquina com os dados obtidos pelo operador para personalizar os elementos de gamificação e gerar uma gamificação adaptativa, dinâmica e automática. Obrigado.